Graça e paz. Vamos lá. Eu sou uma filha amada de Deus, tratando e vencendo a dependência emocional anulativa, a baixa autoestima, ansiedade, problemas com relacionamento, insegurança, sexualidade distorcida, o medo, mentira, perdão próprio, orgulho, procrastinação, compensação no trabalho, orfandade, religiosidade e inadequação. Meu nome é Solange. Não sei ao certo se meu nascimento foi planejado. Sei que minha mãe namorou com meu pai por carta e se viram apenas 8 vezes em 2 anos e se casaram. Minha mãe morava no Paraná e meu pai em Paranapiacaba, em São Paulo. Isso é o pouco que sei. Moramos uma época em Paranapiacaba e, mais ou menos com 5 anos de idade, mudamos para Ribeirão Pires, no bairro Bertoldo. Logo, o local onde meu pai construiu uma casa. Permanecemos nessa casa até a minha idade de 7 anos, mais ou menos. Na maioria das vezes, via nesse relacionamento muitos confrontos, poucas realizações. Sentia sempre um clima tenso e de muita tristeza pairando sobre as nossas cabeças. Lembro que meu pai também tinha um relacionamento muito conturbado com seu pai, com uma história de vida desde a infância muito mal resolvida, cheio de mágoas, ressentimentos, e um sentimento de muita raiva que era exteriorizado por ele. Já em relação aos momentos alegres na minha infância, o que lembro era quando brincávamos, eu, minha mãe e meu pai, de casinha, e também quando ele me balançava, numa balança feita de cordas na parte de trás da casa. Também, quando ia para a casa dos meus avós maternos, era uma alegria, porque sempre era uma festa em família. Brincava muito com os meus primos, os meus tios, era sempre muito divertido. Ríamos muito e me sentia segura naquele ambiente, emocionalmente falando. Lembro que, com menos de 7 anos, meu pai tinha comportamentos estáveis e estranho, por vezes, onde batia a cabeça na parede, queria jogar os móveis, as coisas no chão, e que minha mãe sempre tentava contornar a situação com ele. Sempre me deixava num quarto para que eu não visse a cena. Nessa época, ele trabalhava na estação de trem, era ferroviário em Paranapiacaba, a qual se aposentou muito cedo por invalidez. Nessa fase, meu pai, às vezes, era internado na psiquiatria. Mas lembro que, da última vez, eu estava chegando da escola e iríamos mudar para o Paraná, para a cidade de Cornélio Procópio. E meu pai tinha vendido a casa em Ribeirão Pires. Já estava tudo pronto para a mudança. Mas lembro que, quando cheguei próximo à minha casa, vi o meu pai sendo colocado numa camisa de força e sendo levado embora. Eu perdi o chão e foi um sentimento de muita dor e impotência. Nessa época, minha irmã tinha alguns meses de vida. E o mais interessante é que eu só entendi que minha mãe estava grávida quando estava perto de ganhá-la. Eu ainda não entendia muito bem o que era ter uma irmã. Mas o fato é que meu pai foi internado na psiquiatria, eu e minha mãe e minha irmã fomos para a casa do meu tio, irmão do meu pai, onde vivemos um tempo naquele lugar, porque ele ficou internado mais ou menos 1 ano. Mas foi um tempo muito difícil, porque não nos sentíamos muito bem ali, nem muito seguros. Minha mãe sempre tentava fazer de tudo para que não trouxesse desagrados naquela casa, e para não incomodá-los, mas sentíamos sempre que deveríamos sair de lá, assim que possível. Afinal de contas, morar em um local onde você não se sente bem era muito ruim. Minha mãe, depois de um tempo, retirou meu pai de alta, a pedido do hospital psiquiátrico, que levou para a casa do meu tio, porque sentia que ele não estava melhorando. Pelo contrário, ele piorava. Nos primeiros dias, o contato com ele foi estranho, porque estava dopado, mas, com o tempo, ele foi recobrando a sua consciência. E nos mudamos para Calmon-Viana, em Poá. Nessa fase, foi necessário buscar os móveis no Paraná, pois tinham ficado tudo por lá. Mas, novamente, para nós, outra fase de dificuldades, tanto para mim, quanto minha mãe e minha irmã, porque teríamos que nos adaptar a essa nova realidade.
Durante minha infância, eu tinha muita insegurança e, por esse motivo, eu queria sempre fazer as coisas para agradar o meu pai, para me sentir amada e aceita por ele. Mas era um eterno desafio todos os dias, porque dificilmente via meu pai satisfeito ou feliz com o que fazia, ou pela nossa própria presença. Sempre tinha algo que incomodava meu pai. Se eu fazia as coisas da escola para entregar a ele, como, por exemplo, o Dia dos Pais, ele dizia que da parte dele poderia ser em dinheiro. Quando trago essa questão para a fase da minha vida adulta, sempre penso que agradar as pessoas ou me sentir amada é sempre oferecendo algo de valor, ou então me anular para ser sempre aceita pelas pessoas. Eu sempre era corrigida com muitos sermões e rigidez, mesmo não entendendo. Mas uma vez lembro que fiquei cuidando da minha irmã enquanto meus pais saíam para resolver problemas fora de casa. E minha mãe tinha me pedido para lavar o banheiro e cuidar dela ao mesmo tempo. Então, assim que eles saíram, a minha irmã começou a chorar e eu a peguei no colo para tentar acalmá-la. Fiquei um bom tempo até ela parar e, nesse meio tempo, não consegui lavar o banheiro. Meu pai chegou e me perguntou se eu tinha lavado o banheiro. Eu menti. Eu disse que sim, porque não queria falar que minha irmã estava chorando. Então, ele me levou para o banheiro e me mostrou que eu deveria ter falado a verdade para ele. Mas, naquele momento, permaneci na mentira, o que foi um erro da minha parte, assumo. Mas o medo da punição era tão grande que não sabia se falava a verdade ou mentia. Mas deveria ter falado a verdade. Meu pai ficou muito irado, irritado, e pediu para eu tirar a roupa toda. E, tremendo muito, fiquei apenas de calcinha e apanhei de cinta. Contei as cintadas. Foram no decorrer de 12, até eu chegar ao banheiro e conseguir me trancar. Então, me senti muito mal, além de tudo, porque menti, deixei meu pai triste, abatido. Saí do banheiro e fui falar com ele, me pediu desculpas naquele momento, e eu o desculpei. Mas, mesmo assim, sempre com muito medo, houveram outras vezes. Eu tinha um pavor tremendo de tudo. Assim, sentia culpa por não entender exatamente como eu deveria agir com ele, para poder agradá-lo sempre. Lembro poucas vezes das palavras de afirmação e palavras afetivas. O que lembro é sempre minha mãe tentando contornar situações que, às vezes, nem eu mesma entendia, porque estava aquele ambiente tão conturbado e tantas correções. O que mais lembro de ter que obedecer a ordens e comando. Penso que, na minha fase adulta, eu sempre tive em busca de um relacionamento que tivesse uma figura paterna com o objetivo de me proteger e cuidar das minhas emoções, que eram bem bagunçadas, fragilizadas, mas eu sempre agia com atitudes para me anular e ser aceita pelas pessoas, mesmo que fosse atitudes erradas. Não sentia o meu lar seguro pelas emoções, sempre instáveis. Para mim era difícil todos os dias acordar e me perguntar, como será o dia de hoje? Para mim era um constante abuso emocional. Nessa época era apaixonada pela música, então era o meu refúgio. Me aprofundei e, com o tempo, me acalmava e me deixava equilibrada. Na escola, eu lembro de ter criado dependência emocional, principalmente das professoras, o que me fazia bem. E eu me sentia acolhida e aceita como eu era. E, ao mesmo tempo, com medo da perda dessas pessoas. Eu tinha dificuldade de fazer amizades nessa época. Sempre ouvia meu pai dizendo que não confiasse em ninguém, porque as pessoas eram interesseiras. Mas eu tinha necessidade de ser aceita, então eu sempre me anulava. Eu buscava a atenção das meninas na escola, então sofria bullying, mas eu não ligava, não me importava. O que eu queria estar era no meio delas. Estudei até a 8ª série, não tinha uma definição profissional muito clara, mas apenas queria ser professora de música. Assim foi minha vida até completar os 18 anos de idade. E para fugir de um ambiente tóxico, saí de casa. Só que não estava pronta para enfrentar a vida sozinha, pois tinha muitas emoções em desequilíbrio. Entendia que tinha força, determinação, mas isso não era suficiente para a vida. Vim para São Paulo, na casa da irmã do meu pai, morar com ela e sua família. Tive, nessa época, uma mistura de sentimentos entre medo e enfrentar um novo desafio. Comecei a trabalhar em uma loja de imóveis e também conheci a sexualidade nessa época muito cedo, que me fez muito mal pela minha escolha errada. E quando o meu pai ficou sabendo, através da minha tia, sofri muitos sentimentos negativos, com um comportamento inadequado e uma sensação de arrependimento muito forte, porque sabia que tinha errado. Assim, meu pai me julgou, rotulou, me levou na estação da Sé e me mostrou quem eu seria. Com isso, senti muita vergonha, me depreciei, não fui o que ele me disse, mas não me perdoava e tentei levar uma vida diferente. Mesmo assim, me perdi dentro dos meus sentimentos. Nessa época, eu entendi que minha vida dependia de mim mesma. Aprendi
que precisava ser uma mulher forte, determinada, enfrentar as dificuldades de peito aberto, não importa o que fosse, porque sabia que estava sozinha. Aprendi a ser orgulhosa e não pedir ajuda para as pessoas. E se eu fizesse algo que machucasse alguém, merecia a punição e castigo e nada mais. Comecei a fazer o curso de auxiliar de enfermagem, onde me identifiquei com a profissão, e depois de um mês estava empregada trabalhando na área. E assim fiquei durante 34 anos na profissão por amor, porque sabia que tinha feito a coisa certa na minha vida, pelo menos essa vez. Nessa época, conheci meu primeiro marido, o pai dos meus filhos, Thaís e Wagner. Depois de 15 anos de relacionamento, nos separamos. Nesse tempo, um dos melhores momentos da minha vida foi o nascimento dos meus filhos, com certeza. Uma sensação de realização que poderia ser diferente para mim e para a vida deles. Mas, durante todo o casamento, tinha muitas discussões e brigas, e parecia não ter mais conserto aquele relacionamento. E assim ocorreu a separação. Meu marido estava apaixonado por uma outra pessoa, que era também da área da enfermagem. E aí, eu já desconfiada que eles tinham alguma coisa, nos separamos. Enfim, criei meus filhos trabalhando no hospital, e já nessa época era enfermeira formada, pois tinha conseguido fazer a faculdade de enfermagem, com muitas dificuldades, porque era mãe, trabalhava fora, esposa, e minha mãe me ajudou a cuidar dos meus filhos, e assim concretizei um sonho em minha vida. Conheci meu segundo marido através da minha filha e tomei a decisão de ficar com ele por impulso. Minha filha o aceitava, e isso facilitaria o fato de eu não ficar sozinha. Nessa fase, eu tinha muito medo de arrumar uma pessoa que fizesse mal a ela. E, por fim, tomei mais uma decisão errada. Permaneci durante 9 anos com meu segundo marido, mas num relacionamento a qual parecia ser a mãe dele, ou sempre precisava protegê-lo, porque era sempre muito imaturo, então me via mais uma vez no papel de homem e de mulher da casa. Mas fui levando dessa maneira. Nesse meio tempo conheci a Cristo, me converti, mas na verdade a conversão não aconteceu, porque eu vivi uma religiosidade, porque eu ainda tinha muito orgulho próprio, fazia as coisas pela força do meu próprio braço, eu não descansava no Senhor, não era humilde o suficiente para pedir ajuda, e assim eu desobedeci a Deus, desviei o seu caminho, traí, feri muitas pessoas, e precisei reparar todos esses erros através do perdão. Mas, mesmo assim, buscando a reparação com as pessoas, a questão ainda me doía muito, porque eu não me perdoava e não me sentia merecedora da vida, e eu não entendia os meus próprios sentimentos, o que me levava a ser quem eu era, e ainda me sentia desprezível. Pedi para morrer muitas vezes, pedi para Deus levar a minha vida, porque eu não era digna de ser filha dele, e muito menos de estar aqui. Eu me consumi em meus pensamentos, nas minhas emoções, mais uma vez, e sempre me afundando. Quando eu e Luciano assumimos o relacionamento, Deus ministrou em minha vida que eu precisava voltar para a igreja e tratar tudo o que havia ocorrido com as pessoas que magoei e feri. E assim Deus também poderia me perdoar. Naquela época, eu e Luciano procuramos o pastor Piva para tratar a nossa situação, e assim iniciou o processo de cura das nossas vidas. Mas, sempre, não ainda conseguindo me perdoar. Quando aconteceu os 30 semanas, eu tinha um sentimento de inadequação e não tinha perspectiva de vida. E assim, nessa mesma época, eu já não tinha mais os meus 2 filhos comigo, porque eles já tinham se casado. Veio junto a síndrome do ninho vazio. E aí, reforçou a questão da dependência emocional e a falta de perdão próprio. Mas entendi que Deus estava fazendo algo diferente em minha vida quando eu vim para o 30 semanas, conforme foram passando os dias em relação às minhas emoções. Ele me perdoou, apesar de não merecer, e os reparos foram feitos conforme aprendi aqui no 30 semanas. Ainda estou no processo de cura, mas uma coisa importante devo dizer: Deus mudou o meu caráter, mudou a minha identidade. E o Espírito Santo tem me ajudado a vencer cada etapa. As orações que faço todos os dias é para ser totalmente dependente de Cristo e aprender a descansar nele, porque Ele tem a solução para todos os problemas e situações. Ele sabe o que é melhor para mim, e não o meu eu. Descobri aqui no 30 semanas o que acontecia com as minhas emoções. Na decisão 4, depender, ou seja, dependência saudável. Foi aqui que conheci a dependência emocional. E esse era o meu maior desafio, sair dessa condição pela misericórdia de Deus, para ser uma nova pessoa, com um caráter totalmente transformado por Ele.
Uma filha amada por Deus e curada, restaurada. Não foi fácil as primeiras semanas, porque me deparava comigo mesma dentro das minhas emoções e de muita confusão, e muitas crises vinham. E eu passava com elas com muito choro, arrependimento, joelhos no chão, e ao mesmo tempo com determinação, com foco que eu seria curada. Eu pedia para Ele me dar força, sabedoria para vencer cada batalha que travava dentro de mim. Nessa fase, o meu marido Luciano me ajudou e apoiou muito em minhas dificuldades, orando comigo e me colocando no colo todas as vezes que me via perdida. Aprendi que preciso entender plenamente que Deus me chamou a ser. E assim eu não vou querer ser ninguém além de mim mesma. Hoje posso dizer que tenho um relacionamento abençoado por Deus. Aprendi que meu marido é meu primeiro ministério, honra a vida do Luciano, porque é uma pessoa que está na presença de Deus, ora por mim todos os dias e tem me ajudado a permanecer firme na caminhada com Cristo. É um marido amoroso que faz de tudo para me agradar e me sentir amado. Aprendemos um com o outro a buscar a Cristo juntos e sermos dependentes totalmente dele, independente das dificuldades. Deus me restituiu de volta o que havia perdido pelo caminho, e aos poucos estou devolvendo a Ele o que tem mais de precioso em mim, que é o meu compromisso com Ele e a obediência total. Essa é uma oportunidade que eu não posso mais desperdiçar. Por isso, hoje, também louvo a Deus pela vida da minha confidente Vera, que por muitas vezes me ouviu, sem me julgar, e orou pela minha vida, me apoiando nos meus momentos mais difíceis. Pela vida do Edinho, da Edileuza, do pastor Piva, que nos acompanham até hoje, e por nos acolherem quando precisamos e continuar investindo em nossas vidas. Em Jeremias 29:11 diz: porque eu sou que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Esse hoje é o meu pensamento com o Senhor. Obrigada pelo silêncio de vocês.